Fala, galera do backstage. Olha só, você viu o que a Ana Paula Valadão fez? Tá todo mundo comentando sobre isso, a internet toda falando sobre isso. E eu, obviamente, como alguém que faz parte do backstage, da parte técnica da igreja, queria comentar um pouco, expor um pouco, né, a minha opinião, meu ponto de vista. E queria que a gente assistisse um pouco aqui junto. Se você não viu, acompanha aqui comigo para você entender o que aconteceu. Responda a presença do Santo. Você tem acesso a esse lugar. Eu queria pedir para todas as câmeras descerem desse palco. Desçam, porque isso aqui não é mais palco. Filma de longe. Presta atenção no que ela fala. Isso aqui não é mais palco. Pode descer todo mundo. Por favor, desce pra lá. Tá atrapalhando. Ora, baixeira, Satanás. Olha só, isso aqui que ela falou pegou muito forte em mim. Ela fala, desce que tá atrapalhando, né? Como se as pessoas que estivessem ali filmando, trabalhando e servindo, estivessem atrapalhando. Eu tô obrigada, queridos. Quero dar na basura, dar na basura, dar na basura. Quero dar na basura, DJ. Pode desligar esse telão. Pode desligar. Pode deixar tudo escuro. Eu quero ver uma igreja que não olha pras luzes dos homens. Eu quero ver uma igreja que não está paquerando com os amigos do noivo. Apague essas luzes. Apague isso daí, pelo amor de Deus. Feche seus olhos, meus. Bom, primeira coisa, eu queria elogiar o pessoal do backstage aí, que todo mundo muito atento, ela pediu, todo mundo obedeceu, apagou as luzes, desligou o telão, o pessoal das câmeras saíram. Mas eu queria já fazer um disclaimer aqui. Eu não tô aqui para criticar a Ana Paula Valadão. Quem sou eu para criticar ela? Ela é uma pessoa muito importante, muito relevante na nossa nação, né, nessa área de adoração, de música. Ela forjou muitos ministros por aí, né? Muitas igrejas foram abençoadas e são abençoadas ainda através das músicas dela. Então não tô aqui para criticar ela. Eu tô mais para trazer um ponto de vista, levantar alguns questionamentos sobre a relação entre a técnica e a espiritualidade, né? Ou a parte de equipamentos e a espiritualidade, né? Como eu falei, né? Ela falou ali em determinado momento que isso não é mais um palco, né? Isso não é um palco. Existe ainda algumas pessoas que discutem, não é palco, é altar, como se palco fosse uma coisa ruim. Palco, na verdade, nada mais é do que uma estrutura de madeira ou de outro material que faz a pessoa que está ali na frente ficar mais elevada. É simplesmente isso. O palco em si não existe nada de especial. Ela só existe para justamente a pessoa ficar mais alta e quem está lá no fundo da igreja, quem está lá atrás, conseguir enxergar a pessoa de uma forma muito bem visível, né? Que ela consiga realmente enxergar. Então, não existe nada demais no palco. E relacionado ao altar, né? Eu creio que todos nós somos altar, né? Quando nós nos entregamos a Deus, nós somos altar e nos rendemos em sacrifício a Ele, né? Então, eu entendi, né? Eu queria deixar bem claro assim, que eu entendi a intenção dela por trás dessa atitude. Eu entendo, né? Tem muita gente criticando e tanto contra ela quanto a favor dela, né? Mas eu entendo a questão do que ela quis levantar ali. Talvez discorde da forma que foi feita, né? Naquela parte que ela fala ali para os câmeras descerem porque eles estão atrapalhando, né? E eu acho que esse ponto específico, né? Como eu falei, pegou muito para mim porque deu a entender, eu acredito de coração que não foi a intenção dela, mas deu a entender que eles estavam atrapalhando a adoração, né? Quando na verdade todos que estavam ali, não sei se são voluntários ou não, mas estavam trabalhando e estavam servindo. E aí levanta o primeiro ponto, né? Que nós, como parte técnica do backstage, nós adoramos com o que nós fazemos também. Não é só a música que adora, né? A Bíblia fala, né? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. A música é para a glória de Deus. Operar uma câmera é para a glória de Deus. Passar uma letra é para a glória de Deus, né? Tudo isso é para a glória de Deus e é adoração. E quando nós estamos lá na igreja servindo, fazendo o nosso trabalho, que não é em cima do palco, não é com um instrumento na mão, com um microfone na mão, mas operando uma mesa de som, operando uma iluminação, nós estamos adorando tanto quanto quem está lá em cima do palco
cantando e liderando a igreja em adoração. Então, essa é a primeira questão, né? Tudo que nós fazemos, nós que estamos no backstage, também estamos adorando a Deus, tanto quanto quem está lá em cima do palco, né? Então, eu não acredito que quem estava lá em cima estava atrapalhando, né? Mas estava, sim, adorando com o seu serviço e com as suas habilidades técnicas, assim como os músicos também. Os músicos ali também são adoradores, também são ministros, mas eles têm habilidade técnica para fazer aquilo, né? Não é qualquer baterista que toca com a Ana Paula Valadão, não é qualquer guitarrista que toca com a Ana Paula Valadão. O cara tem que ser muito bem capacitado. Então, eles estavam ali porque eles são capacitados, mas eles também estavam adorando, assim como todo mundo que estava servindo ali na parte técnica. E aí, outro ponto que, assim, eu acredito, eu sou alguém que estou na parte técnica, eu lidero equipes na minha igreja da parte técnica, mas eu também sou alguém que faz parte de louvor, eu lidero louvor também, então eu estou nos dois, tanto em cima do palco quanto embaixo do palco ali no backstage. E eu acredito que toda essa parte técnica de iluminação, de LED, de som, tudo isso é bom, é muito bom, mas não é essencial. De fato, eu não acredito que tudo isso seja essencial. Quando a gente fala essencial, tem que ter. Se não tiver, não vai funcionar. Não acredito nisso. Não acredito que isso é essencial. Essas coisas são coisas que a gente foi adicionando na igreja com o passar do tempo, dos anos, com o avançar da tecnologia, né, a gente tendo mais acessibilidade a isso, a gente foi adicionando essas coisas, foi colocando um sistema de som melhor, porque é importante que as pessoas ouçam bem, a gente foi colocando uma projeção ou um telão de LED melhor, porque é importante que as pessoas leiam a letra bem, que elas consigam entender a letra, a música que está sendo cantada, a iluminação. É importante. Por que é importante a iluminação? Porque ela traz o foco aonde a gente deve realmente focar, ali no palco, colocando o foco de luz ali em quem está cantando, em quem está pregando. Esse show de luzes, digamos assim, né, que muitas pessoas falam, ela ajuda, sim, a trazer uma experiência de culto, um clima para que as pessoas se conectem melhor com o culto, com a música, com a adoração. É claro, e aí por isso que eu falo que não é essencial. Se nada disso existisse, a gente conseguiria adorar da mesma forma? Claro que conseguiria. A igreja não nasceu ontem, né? A igreja não nasceu nesse século. A igreja já existe há centenas, milhares de anos atrás. E nada disso existia. E a igreja cresceu sem nada disso, na verdade, né? E óbvio que o próprio Espírito pode fazer. Né, o próprio Espírito Santo pode trazer essa conexão das pessoas, né, com aquele momento e mover as pessoas e convencer as pessoas. Isso é fato, não tem discussão. Mas esses recursos tecnológicos, visuais, audiovisuais, eles ajudam, sim, e são, digamos, um tempero especial ali pra gente ter uma experiência legal, né? Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e tem igrejas que não fazem isso, tudo bem. Mas tudo isso ajuda, vem para ajudar, para auxiliar a nós termos uma conexão ali na hora do momento do culto, para a gente adorar o nosso Deus, que é o centro de tudo, sempre é o centro de tudo. E eu entendo quando ela teve essa postura, a intenção dela, na verdade, por trás dessa postura, de que muitas vezes as pessoas vão num evento, vão numa conferência, porque a Ana Paula Valadão vai estar lá, né? Como se ela fosse a única ungida do Senhor para ministrar, para adorar, né? E existe uma idolatria, sim, das pessoas, né? Pelos ministros, pelos músicos, né? Isso precisa ser quebrado, sim. Mas isso não é culpa da parte técnica. Não é quem está lá na parte técnica que está causando isso. Na verdade, a própria Ana Paula Valadão, ela veio de uma cultura e de uma longa jornada de que ela viveu isso, ela construiu isso, né, com Diante do Trono, lançando CDs, lançando DVDs, existia planos, né, de divulgação, de lançamento, de marketing, para as músicas alcançarem mais pessoas, as músicas abençoando pessoas, sim, elas servem para isso, mas com isso vem a fama, né, a gente pode dizer que ela é famosa, e claro, tem pessoas que idolatram e que isso é errado, não é certo, eu entendo que a gente, óbvio, tem que olhar só para Deus, Deus é o centro de tudo, mas ela mesmo foi um fruto de tudo isso que existiu e existe até hoje, né? Mas a gente precisa ter um equilíbrio em tudo, não fazer tudo isso, esse show de luzes e de LED e de tudo,
sem a presença de Deus, né? Se a gente tiver todos os melhores equipamentos, mas não tiver a presença de Deus, de nada vale a pena. Isso é um fato. Mas se a gente tem a presença de Deus e se a gente tem condições de ter uma experiência audiovisual ou sonora melhor, por que não? Se a gente tem recursos para isso, por que não? Né? Essa é a grande pergunta. Por que não? E outro ponto que eu queria levantar é que ela pediu para os câmeras ali descerem porque eles supostamente estavam atrapalhando, né? E é interessante que essa conferência, né, ela foi transmitida ao vivo e ela tá no YouTube. E nessa transmissão, né, tem milhares de visualizações e muitas pessoas com testemunhos de que foram abençoadas e que foram tocadas através da ministração dela. E isso só aconteceu por causa da transmissão, porque tinha alguém lá operando as câmeras, porque tinha alguém lá operando, fazendo o corte de câmeras, tinha alguém lá mandando esse sinal pro YouTube, conferindo se estava tudo certo. Existiam pessoas ali que estavam fazendo isso e esse momento, e esse momento de adoração, e o momento de pregação, os momentos de pregação que vieram depois, eles só chegaram em milhares de pessoas que não estavam lá fisicamente, por causa que tinha alguém lá na parte técnica, tinham várias pessoas na parte técnica, no backstage, trabalhando para isso acontecer. Então, isso mostra a importância, né, nesse caso da parte da transmissão ali, de que a transmissão serve para isso, para alcançar mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas, pessoas que não tiveram condições de estar ali, que era uma conferência paga, que era em Curitiba, né, no caso, e pessoas de outros lugares que não poderiam se deslocar até lá, elas puderam ser abençoadas, por mais que não estivessem lá fisicamente, presencialmente, mas elas puderam ser abençoadas e ser tocadas através da transmissão. E aí ela manda esses câmeras saírem porque eles estão atrapalhando, mas assim, não ficou muito claro para mim o que eles estavam atrapalhando, quem eles estavam atrapalhando, né? E por que os câmeras tinham que sair do palco, porque aquilo não era mais um palco, mas, por exemplo, os músicos não tinham que sair, né? Eu entendo, e aqui eu tô provocando mesmo, porque eu entendo a função dos músicos, eu acho que, né, como eu falei, eu faço parte do louvor também, eu também toco, e músicos são totalmente importantes estarem ali. Mas se a gente for levar ao pé da letra, daria para fazer sem bateria, sem guitarra, sem teclado, daria para fazer só vozes, né? Fazer uma capela ali. Eu acho que ela minimamente teria que ter um microfone, claro, porque tinham muitas pessoas ali. E se não tivesse som, né, as pessoas não iam escutar. Mas daria muito bem para ela cantar sozinha ali, só voz, sem instrumentos. Mas por que não fez, né? Por que a gente não faz isso? Porque a gente entende que os instrumentos vêm para somar, para complementar, né? Para trazer uma musicalidade, para trazer uma atmosfera diferente. Os instrumentos, eles adoram a Deus também, eles servem para esse propósito. Cada músico adora a Deus com seu instrumento, assim como quem está no backstage ali também adora a Deus com o seu equipamento, né? Assim como os músicos, a gente também adora com os nossos equipamentos ali, servindo com o que a gente tem. Então, o que eu quero provocar aqui, na verdade, são reflexões, né? Não chego em nenhuma conclusão. Eu discordo de algumas coisas que ela colocou ali, mas eu entendo a intenção dela nessa atitude que ela teve. Mas acho que a principais questões que a gente tem que olhar aqui é a gente entender qual é o papel da tecnologia ou desses equipamentos da nossa igreja. O que eles estão fazendo lá? Eles são essenciais? Se a gente falar que ele é essencial, aí eu acho que a gente já tem que repensar aí, talvez, porque eu não acho que seja essencial. O essencial é a nossa adoração a Deus. O essencial é a gente ouvir de Deus, né? Sermos edificados através da pregação, né? Através do louvor, e nós adorarmos a Deus. Isso é essencial. Agora, todo o resto não é essencial. É importante, é bom, mas não é essencial. Então, qual é o papel da tecnologia e desses equipamentos na nossa igreja? E como que nós podemos garantir que toda essa tecnologia e equipamentos, elas sirvam para esse propósito da adoração, que eles não sejam só mais um equipamento, só mais uma iluminação legal, só mais um telão de LED legal para todo mundo ver, para mostrar que é bom. Não, como que a gente garante que de fato isso está servindo ao propósito? Né? Primeiro, identificar qual é o propósito disso e como que a gente garante que isso está servindo o propósito de fato, e não tirando a atenção das pessoas para aquilo, né? Como que a gente pode fazer, né, e levantar essa questão com as nossas equipes técnicas de que isso é em função de algo e que a gente tem que manter esse objetivo, né, que ele está ali para agregar, para a gente demonstrar excelência, mas não é o essencial, né, não é
Não é por causa disso que Deus vai se fazer presente. Não é por causa disso que o Espírito Santo vai descer e vai tocar nas vidas. Não. Isso vem para complementar, né? É só um tempero ali, né? Para complementar de fato. Não é o mais importante. A gente tem que ter um louvor bom, preparado, né? Músicos bons tocando, cantores bons cantando, pastores bons, né? Embasados teologicamente, biblicamente pregando. E a gente precisa ter, é bom que a gente tenha equipamentos bons também, servindo a igreja, servindo ao corpo de Cristo, e dentro de todo esse contexto que a gente possa realmente entender que esses equipamentos, eles servem ao propósito inicial, que é adorar a Deus, e não a gente adorar os equipamentos ou adorar os músicos e os artistas que estão em cima do palco, mas simplesmente adorar a Deus.